Oh, glória! A paz do Senhor Jesus, meu povo! Povo de Deus! Sejam bem-vindos! 4 de 7. Glória a Deus! Não abandone o barco. Vamos lá, conversa aí comigo sobre a conexão, tá boa? Oh, aleluia! Vamos chegando. Sejam bem-vindos. Parabéns. Você está na 4 de 7. E se você está chegando agora, ainda dá tempo. Aproveite essa oportunidade. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar. Oh, aleluia. Você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu declaro nessa tarde que você não vai parar em nome de Jesus. Jesus, o Nazarene, já Impulsione agora outras pessoas você não vai parar. a seguirem nesse ritmo. Movimentos chamados à excelência. Um tempo onde nós cremos que, com a ajuda de Deus, através da sua palavra, nós vamos fortalecer a sua chamada. Vamos romper com a paralisia espiritual. E vamos compreender o propósito de Deus para a nossa vida. Vamos lá, gente. Lá na Asa Delta, tá bom? Você que já segue a gente, já sabe como é. Vai lá na Asa Delta. Lá embaixo, na barrinha de rolagem. E envia para mais 3 pessoas. Uma em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Seleciona 3 pessoas. Nem para 5, nem para 10. 3. Envia para elas aí agora. Envia para elas aí agora. Oh, glória a Jesus. Pois esse teu deserto Aleluia. vai servir de testemunho para levantar. Envia aí. Vai lá na Asa Deltazinha e envia. De novo. Gente, a aula tá demais Vai hoje. restaurar Tá demais. Aleluia. alguém Como se desenvolve a chamada. e vai ressuscitar Oh, glória. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. de novo. Oh, glória. Eu quero ministrar isso sobre a sua vida. Você não vai parar. Você não vai parar. Oh, Você não vai parar. Pois a ordem é chegar. há um propósito. Você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Não vai ser fácil, mas você não vai parar. Você não vai parar. Tem sido desafiador, mas você não vai parar. Eu sou Jesus. Oh, aleluia, Ele garante. Ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Você não Aleluia! Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Não vai. Você não vai Oh, Espírito Santo de Deus. Mandou para 3 pessoas. Eu sou Jesus, o Mandou. Nazarene, já dei ordem Obedeceu. para o mar. Enviou. Vai parar. Maravilha. Glória a Deus. Meu povo, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu quase não estou conseguindo abrir os olhos porque eu estou num hotel aqui em São Paulo, estou fora de casa e a incidência de luz dentro do quarto é muito pequena. Então eu tive que abrir as janelas e fazer uso da luz do sol, vitamina D na lata. E aí é a luz que eu estou utilizando para vocês conseguirem ter uma visualização um pouquinho melhor. Então eu não estou quase conseguindo me enxergar direito, mas com tanto que vocês estejam vendo e principalmente me ouvindo, tá tudo ótimo. Tá todo mundo vendo bem, ouvindo bem. Eu quero parabenizar você, tá? Porque numa trajetória, no compromisso de um propósito, algumas pessoas são fortemente tentadas a parar e algumas não conseguem vencer a tentação. Mas eu quero louvar a Deus porque o Senhor tem nos dado um grupo seleto, um grupo que tem abraçado a oportunidade, um grupo que não tem deixado derreter o maná, um grupo que vai usar o que tem para chegar onde Deus quer, um grupo que sabe quem chamou
que reconhece a autoridade de quem chamou, um grupo que reconhece o poder de quem chamou e um grupo que está comprometido com o que Deus quer fazer. Não é tempo mais de estocar frustração, não é tempo mais de negligenciar o convite honroso da chamada que o Senhor tem nos proporcionado para esse tempo. Deus abençoe a sua vida. Todo mundo então mandou lá? Vamos começar, meu povo. Bloquinho, caderno, aquilo que você tem na sua mão, caneta. Nós vamos abordar hoje 2 pontos extremamente importantes sobre a temática que já a gente vem falando esses dias, né? Como se desenvolve a chamada. Vou desativar os comentários aqui agora, mas quero que você se lembre, só para eu ter certeza que você está se lembrando, quais são as nossas tags, enquanto eu não desativo os comentários, e me ajuda aí para vocês compartilharem com quem está chegando hoje, né? Nossas tags, hein? Movimentos chamados à excelência. Quais são as nossas tags? Chamados à excelência, foco até o fim e negligência nunca mais. Tchau, procrastinação. Você está diante de um grupo agora que não vai parar. Você está diante de um grupo agora que vai te confrontar, que não vai se conformar. Oh, aleluia! Maravilha! Vou desativar os comentários agora, a galera vem chegando e a gente já vai começar a aula, tá bom? Vou desativar então aqui, gente. Pronto. Comentários desativados. Maravilha! Maravilha! Glória a Deus! A palavra de hoje está baseada em Êxodo capítulo 3 e 4, dando continuidade e prosseguimento a essa parte da chamada, né? Nós já temos falado sobre isso nos últimos 2 dias seguidos, perdão, e hoje a gente vai concluir essa especificação de como se desenvolve a chamada. Como se desenvolve a chamada. Glória a Deus. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no meu bloco. Peraí. Segura aí na linha. Gente, eu tô tão orgulhosa de vocês. Sabe? Nossa. Vocês estão avançando. Tem gente trocando horário de almoço, sabe? Tem gente assistindo no ônibus, colocando o carro em posto de gasolina. Tem gente assistindo em loja de conveniência, parando em cafeteria na rua. Gente assistindo de dentro do ônibus. Gente no leito de hospital se esforçando. Vocês acompanharam ontem no History? Eu postei uma moça que me chamou muito a atenção por 2 motivos. Um, por já ser ali começando a noite, né? O que prova que ela não tinha condições de assistir agora. E a segunda coisa que me chamou a atenção foi o esforço dela, porque me parece que ela não tinha uma das mãos nos seus braços, e eu não sei se a mão do outro era completa. E ela se esforçando para escrever, para fazer as anotações, as tarefas que ficam sempre no nosso grupo, né? No WhatsApp e no Telegram. É só clicar lá na descrição do item que aparecem as tarefas concernentes ao dia da aula. Para você que está chegando hoje, você pode se inscrever depois pelo www.chamadosaexcelencia.com.br e entrar com a gente, né? Ficar submerso dentro desse movimento que o Senhor tem nos chamado, né? E ela me chamou muita atenção, porque ela se esforçou, e ali eu expressei que quem deu a aula pra gente foi ela, mostrando que mesmo quando você tem motivos para dar uma desculpa, você prefere dar um jeito. Então eu quero aproveitar essa oportunidade antes de orar e parabenizar você que tem empenhado, sabe, esforço, tempo, que tem entendido a prioridade, tem entendido qual é a prioridade, não tem se deixado levar pela pressão das coisas urgentes que você tem para fazer no dia a dia, né? Porque o mundo coloca sobre você essa pressão, é urgente, tem que fazer agora, mas o Senhor tem nos dito que você tem a oportunidade de fazer uma escolha, e essa escolha é Jesus, é compreender a chamada e o propósito pelo qual ele te colocou no mundo, né? Então ela deu uma aula pra gente, se esforçando, e eu quero parabenizar, porque eu sei que eu não estou me dirigindo agora para uma quantidade de desocupados, não. Eu sei que eu estou me dirigindo agora a uma quantidade de gente que está renunciando, sacrificando, se submetendo, sabe? Exercitando a paciência, sentando para ouvir
E isso é extraordinário, eu não tenho dúvida, como eu disse ontem, eu repito hoje, que neste tempo ainda, antes de terminarmos essa série de 7 dias, que vai até o dia 30 de novembro, o nosso movimento, nós estamos aí numa fase que vai até o dia 8 de dezembro, mas a série de lives vai até o dia 30 de dezembro. Lembrando, gente, que a live não fica disponível o dia inteiro, como nós acordamos ontem, ela só vai ficar disponível até o dia, compreendendo que depois da meia-noite não tem condições de você ter proatividade e aproveitar aquilo que precisa ser feito. Então, para quem trabalha e para quem estuda, continua tendo a margem para você conseguir absorver o conteúdo, se envolver no movimento, caminhar junto com a gente na mesma frequência, mas a live está sendo retirada na meia-noite do dia em que ela foi gravada, ou seja, essa de hoje, na meia-noite de hoje, ela vai ser retirada. Camila, e quem baixa para assistir depois? Aí, meu irmão, é quem baixa. Agora, para quem tá no movimento, entendendo o segmento, arrumado na pegada, tá compreendendo que só tem até a meia-noite de hoje para absorver o conteúdo e entrar no movimento de cada dia da live, no conteúdo que Deus tem nos oferecido. Ok? Mas fica aqui o meu parabéns, a minha satisfação, a minha alegria em ver você caminhando com a gente. Hoje ainda eu vou fazer um sorteio de todos os nomes dos comentários, né? Que a gente sempre solta depois num resumo da aula, numa postagem. E eu vou fazer um sorteio. E vou entregar um kit completo, incluindo vestido, camisa, boné, cabeça pra cima, tudo, né? Pra chegar aí na sua casa, entre todas as pessoas que comentarem no final. Lembrando que não é comentarem no final na live, não que não possam comentar e curtir, podem, mas é nos comentários da nossa postagem que vai seguir. Gente, na aula de hoje, abra aí comigo a sua Bíblia, Êxodo, capítulo 3 e 4, deve estar marcada desde ontem, né? Vamos seguir aqui nessa temática. Como se desenvolve a chamada? O que é que vai ditar o ritmo da chamada, a cadência da chamada? Aquilo que você faz dentro da chamada, a desenvoltura que ocorre dentro da chamada, né? E a gente vai dar continuidade aqui sobre a perspectiva de Moisés quando foi chamado por Deus, em Êxodo capítulo 3 e 4. Hoje, para esse momento, eu quero me ater aqui ao verso 12 do capítulo de número 4. Então anota aí, gente, primeiro ponto do tema de hoje, como se desenvolve a chamada. Coloca aí, primeiro ponto. Obedecendo sem questionar. Obedecendo sem questionar. É o primeiro ponto. Me perdoa, gente, às vezes na celeridade, né, preocupada com o tempo, eu esqueço de obedecer sem questionar aquilo que Deus tem me dado de direção para esses dias, e eu quero orar. E hoje o Espírito Santo me deu um jeito de orar diferente. Ele disse para mim que eu ia orar como se estivesse orando por mim. Mas aonde quer que você esteja agora, você vai fazer a mesma oração, que vai ser repetindo tudo que eu vou dizer, mas não como sendo por mim, como sendo por ti. Eu vou orar aqui na primeira pessoa hoje. O Espírito Santo disse para mim, você vai orar como se você estivesse orando por você. Vai ser o exemplo da oração. E eu vou orar aqui agora, eu vou falar com Deus na primeira pessoa. Eu e Deus. Camila, e a gente aqui do lado vai ficar assistindo? Não. Você vai orar e vai reproduzir. É uma oração repetitiva. Só que ao invés de você usar a minha pessoa, você vai usar a sua. Você também vai conjugar os verbos na primeira pessoa, falando com Deus, mas falando sobre você, não sobre mim. Falando de você e não de mim. Mas vai repetir com fidelidade as mesmas palavras que eu repetir aqui agora. O Senhor falou isso comigo hoje. Eu disse, Deus, conduz a oração. E Ele disse, você vai orar por você. E cada um vai orar por si. Repetindo as mesmas palavras que você reproduzir na sua oração. Deu para compreender, galera? Então, tudo que eu repeti aqui, vocês vão repetir aí. Ok? Só que por vocês, não por mim. Então, onde quer que você esteja, eleve o seu pensamento a Deus aí agora e faça essa oração comigo. Tá bom? Eu vou orar de olhos abertos só para, caso aconteça alguma coisa, eu tenha condições de recorrer aqui e auxiliar, tá bom? Ainda mais porque essa oração é totalmente didática, né, e repetitiva. Então eu quero que você tenha garantia de que vai ser capaz de concluí-la. Você que pode, eleve seu pensamento a Deus aí agora. Eleve seu pensamento a Deus aí agora, em nome de Jesus. Se você pode, isso te facilita. Feche os olhos aonde quer que você esteja agora. Oh, aleluia. Pai Santo, no nome de Jesus, eu oro agora.
No nome de Jesus, Senhor, eu te entrego a minha vida na tarde deste dia, para que o Senhor ilumine a minha mente, me dê entendimento, para que eu possa, através da tua palavra, compreender qual é a boa, a perfeita e a tua agradável vontade para a minha vida. Deus, eu tenho consciência plena de que a única forma de dar continuidade a esse ciclo que o Senhor me ajudou a inaugurar na minha vida é com a tua ajuda. Por isso eu te suplico uma bênção nessa tarde, a bênção do entendimento, a bênção da compreensão da tua palavra. Abra diante de mim a porta da revelação da tua palavra, para que haja discernimento e assim a tua palavra possa abrir cadeados que encarceravam a minha mente. E quando isto for aberto, meu coração também será aberto. E a minha alma se tornará cada vez mais livre para se submeter em amor à vontade do teu Espírito Santo para a minha vida. Deus amado, Deus bendito, me dá celeridade nos pensamentos. Pai amado, me dá força física. Concede-me também a virtude da paciência, para ser ministrada por ti, para sentar, para ouvir, para entender. Dá-me capacidade de assimilação daquilo que tu queres dizer, poder para executar as tarefas que o Senhor tem nos direcionado a cumprir. Senhor, em nome de Jesus, fica conosco em cada um dos momentos que vou passar aqui contigo, ó Pai. Fica comigo, Senhor. Fica aqui aonde eu estou agora. Desfaz todas as setas que tentam embaraçar minha mente para impedir a minha compreensão. Joga por terra toda a distração que tenta roubar os meus pensamentos. Repreende, Senhor, aonde houver uma distração de pensamento, uma neurose, uma perturbação mental que quer capturar minha mente, me impedindo de exercer a virtude da paciência para ouvir a tua voz. Cativa a minha mente no centro da tua vontade e do teu querer. Em nome de Jesus, repita aí comigo, em nome de Jesus. É o que eu, diga eu, é o que eu te suplico nesta tarde, em nome de Jesus. Agora diga, é o que nós te suplicamos nesta tarde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Tópico 1 do tema: como se desenvolve a chamada. Êxodo capítulo 4, verso 12. Êxodo capítulo 4, verso 12. Só contextualizando a galera. Quando o Senhor chamou Moisés na sarça. Ontem nós falamos sobre como se inicia uma chamada. E hoje nós estamos dando prosseguimento sobre a temática de como se desenvolve a chamada, uma vez que ela já se iniciou. Primeiro ponto que nós vamos abordar dentro desse tema: obedecendo sem questionar. Eu quero que você anote isso aí no seu bloco, tá bom? Obedecendo sem questionar. No verso 12 do capítulo 4, depois que Moisés já é chamado pelo Senhor, o Senhor diz assim para ele acerca da missão que também ele já tinha esclarecido para Moisés: portanto vai, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que dirás. Vou repetir, tá? O verso 12. Disse o Senhor a Moisés: portanto vai, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que dirás. Deus me deu uma frase e eu gostaria que você escrevesse ela aí agora, tá bom? Sobre essa palavra, obedecendo sem questionar. Esse é o primeiro ponto de como se desenvolve a chamada. Obedecendo sem questionar, baseado em Êxodo capítulo 4, verso 12. Obedecer a Deus não é só fazer o que Ele manda, mas é fazer o que Ele manda na hora que Ele está mandando. Gente, eu vou repetir porque eu quero vocês realmente acompanhando e escrevendo ao vivo e em tempo real, tá bom? Obedecer a Deus não é só fazer o que Ele manda, mas é fazer o que Ele manda na hora que Ele está
mandando. Ou seja, obedecer sem questionar envolve fé. Obedecer sem questionar envolve fé. Deus agora aqui vai começar a desenvolver para que a chamada de Moisés seja bem sucedida e ela entre no ritmo, na cadência, na desenvoltura que Deus tem para aquele tempo. Deus vai começar a imprimir em Moisés uma fé que ele, obviamente, ainda não tem, mas precisa desenvolver. E a direção que Deus vai dar para que isso seja desenvolvido é a obediência. Quando você recebe de Deus uma chamada e compreende a missão, até que a missão se cumpra, até que você chegue ao final do processo, uma vez que você está no início da caminhada, você vai receber uma série de comandos de Deus, que é aquilo que você vai fazer durante o processo. A palavra que você vai pregar, as pessoas que você vai ter acesso, os lugares que Deus vai te levar, o tipo de porta que Ele vai abrir diante de você, os tipos de dons que Ele vai despertar em você durante a chamada. Perceba, no início da chamada e a maneira como ela foi se desenvolvendo no início do percurso de Moisés, ele ainda não sabia que ia ter maná, ele ainda não sabia que ia abrir o mar, ele ainda não sabia que ia ter coluna de fogo durante a noite, nuvem de glória ao redor do arraial durante o dia, ele ainda não sabia que ia vir cordonizes do céu, ele ainda não sabia que água ia sair da rocha, ele ainda não sabia de uma série de coisas que ele seria capaz de fazer e de realizar durante a sua missão. Mas uma coisa Deus já sabia, e é por isso que ele começa a trabalhar logo na desenvoltura inicial do começo da chamada de Moisés. A obediência. A primeira coisa que você precisa compreender é que a sua chamada tem um destino, tem um fim, tem um propósito, tem um foco, tem uma reta. Só que até chegar lá, é o nível de obediência que Deus vai começar em cima de comandos a te dar. E você vai começar a obedecer esses comandos. E o nível que você é capaz de se submeter aos comandos que Deus está te dando agora é que vai determinar o ritmo da sua chamada, a celeridade da sua chamada, a desenvoltura da sua chamada. O que você está prestes a ser capaz de fazer, de viver, os lugares que você vai chegar, as coisas que você vai conquistar, as coisas que você vai se ver capaz de fazer, as pessoas que você vai conhecer, os dons que você vai exercer, a especificidade do tipo de ministério que você vai ter, depende inicialmente do quanto você é capaz de obedecer sem questionar, sem hesitar. Eu estou com um exemplo muito prático no meu coração, a exemplo de Moisés, porque ela foi considerada por muitos cristãos, na época da escravidão, quando a escravidão se estendia arduamente e começou ali o embate para a segregação acabar nos Estados Unidos da América, Harriet, eu não sei se você já ouviu esse nome, me perdoa se não se pronuncia assim em inglês, mas é que eu sou brasileira. Mas se eu não me engano é Harriet, né? Ela foi uma mulher, e o fato de ser uma mulher já é algo extraordinário para um tempo onde até hoje a gente procura romper com alguma visão segmentada sobre o ser mulher. Então, a Harriet, mas não é isso que eu quero abordar em principal. A Harriet, ela foi uma mulher que Deus levantou, e eu não tenho dúvida que foi o Senhor, para ser usada como alguém que ia ajudar os escravos no curso de fuga, para que eles conseguissem tirar seus documentos e se desenvolverem em outros estados da América, onde já havia tido a abolição da escravatura. Então, numa época de muitos senhores, numa época de muita escravidão, numa época de muita tormenta, e não é à toa que a gente está fazendo esse paralelo quando a gente fala da chamada de Moisés, porque os hebreus estão dentro desse mesmo contexto naquela época. A Harriet também foi uma escrava. A Harriet também serviu em uma fazenda de escravos, ela tinha um senhor. Só que depois que a abolição da escravatura já estava determinada em alguns estados dos Estados Unidos da América, o que aconteceu? Algumas pessoas davam prosseguimento à continuidade da escravidão, ignorando a lei, ignorando uma série de coisas. Eu estou falando a grosso modo para todo mundo entender o contexto rapidamente. Quando ela consegue fugir, ela consegue se estabilizar, tendo certidão, tendo casa, desenvolvendo trabalho, né? Ela
sente-se chamada e vocacionada para promover isso para a vida de outras pessoas que estavam na mesma condição que ela se encontrava anteriormente. Então ela vai a quem de direito e procura saber como é que funciona a travessia, como é que traz os escravos, como é que tira eles daquela condição. Então normalmente eram percorridos, se eu não me engano, entre 42 e 52 quilômetros, alguma coisa assim. Eu estou errando aí por uma margem de 10, se eu estiver errada. Entre 42 e 52 quilômetros, normalmente era o raio de atuação dela na travessia, para fazer os escravos que, uma vez entendendo que agora estavam debaixo de lei de libertação, mas por abuso de poder dos seus senhores, não conseguiam se desvencilhar, então eles fugiam. Nessa fuga, haviam algumas rotas que não eram conhecidas dos capitães, dos senhores que oprimiam e impediam a fuga desses escravos ao longo da jornada. Quem era Harriet? Ela era alguém que se levantava e determinava trajetos que não podiam ser acessados por esses homens para impedirem a libertação desses escravos. E ela bravamente e avidamente, não como quem aceitou isso para ter um emprego, mas como alguém que aceitou isso porque compreendeu que foi uma vocação de Deus para aquele tempo. E ela se comportou como um Moisés naqueles dias, conduzindo o povo num caminho de libertação. Por que eu estou querendo usar ela como exemplo? E eu já chego à conclusão desse tópico de número 1. Porque na biografia dela, que foi repassada, reescrita, e hoje é inclusive um filme que está disponível nos canais de TV a cabo, e se você quiser é só você procurar, ela aborda o tempo todo a seguinte temática, porque ela conseguia rotas e trajetos onde ela não era capturada. Só que às vezes algumas dessas rotas e desses trajetos não eram as rotas, vamos dizer assim, que as pessoas que desenvolviam as rotas haviam desenvolvido. Porque de tanto fazer, ela conseguiu libertar muitos escravos. De tanto fazer, algumas rotas de fuga começaram a ficar conhecidas. Então ela teve que desenvolver outras. Camille, quando é que ela desenvolvia outras? Literalmente sozinha no comando, ouvindo a voz de Deus. Ela discernia no meio do caminho que se a rota mandava ir para a esquerda, mas por um apontamento divino, né? Porque às vezes Deus não fala diretamente no seu ouvido. É uma convicção que vem de dentro para fora para quem já identifica a voz de Deus. Ele dizia, vira para a esquerda. E aí na biografia dela vai tratar que uma das filosofias de vida da Harriet é que ela não hesitava em ouvir a voz de Deus. Os filmes que foram sendo desenvolvidos em cima da vida dela, cada um deles tem uma vertente, mas todos eles tratam a mesma filosofia, porque isso não tem a ver com o roteiro do cineasta, tem a ver com a biografia da Harriet. E quando ela era questionada sobre como tinha sucesso na libertação dos escravos, utilizando rotas que às vezes não estavam no mapeamento, e mesmo assim dando certo e conseguindo provocar a libertação, perguntaram para ela, Harriet, como é que você consegue fazer isso? E ela disse assim, eu ouço a voz de Deus sem hesitar. Porque numa rota, numa fuga, num trajeto, hesitar é perder tempo. Questionar é perder tempo. Então aquilo que Deus está para fazer através da vida de Moisés, ele não pode hesitar. Ele não pode perder tempo. Ele não pode questionar. Normalmente isso se dá por dois movimentos. O primeiro, não ter clareza do entendimento da rota, do que Deus quer que eu faça. Isso nós tratamos ontem, Moisés já tinha. O que você vai fazer? Você vai libertar o meu povo. De quem é essa missão? Essa missão é do Senhor. Então você compreende a sua função? Compreendo. Quem é Moisés dentro desse contexto? O libertador. É a pessoa que vai conduzir a libertação. Já tem compreensão da missão? Já. Já sabe o que você vai fazer dentro da missão? Já. Só que no percurso até essa execução, comandos de Deus vão vir. Vai por aqui, vem por ali, sobe ali, desce aqui. E a maioria das pessoas deixa de ter desenvoltura no chamado porque ficam sentadas esperando Deus dar o plano completo. A execução, não. É como se fosse a sinopse de um livro. Você vai ter a espinha dorsal do projeto de Deus, mas vai ter que caminhar em cada vértebra para chegar onde você precisa chegar. É literalmente como um mapa. Você no GPS tem uma noção de onde você quer chegar. Agora você vai ter que entrar em ruas, becos, vielas, valados, vai subir, vai descer. O ritmo com que cada um faz esse trajeto, a desenvoltura de crescimento que cada um tem enquanto percorre o caminho do cumprimento da chamada, tem a ver com isso que nós estamos abordando agora, que é o que, Camila?
obedecer sem questionar. A exemplo de Moisés, a exemplo da Harriet, que é alguém que eu estou falando aqui fora do contexto sagrado, mas que combina com o contexto sagrado, para você entender que isso continua disponível para nós hoje. Quem fica questionando, quem fica hesitando, não significa que não foi chamado. Pelo contrário, só pode hesitar e questionar alguém que está tentando compreender o que está acontecendo dentro do chamado. Porém, essa hesitação, esse questionamento atrasa, protela, joga para depois e vai trazendo lentidão dentro desse processo. Por isso que nós estamos estabelecendo essa frase. Deus, ele me orienta a essa frase já há algum tempo. Ele diz, olha minha filha, porque às vezes na hora que eu estou ministrando ali, irmãos, no altar, Deus às vezes dá uma direção muito específica. Você sente o apontamento de Deus para a cura. Hoje o Senhor vai curar. Ele diz, olha, hoje eu quero curar, né? Mas como é que você vai tendo clareza nessa voz de Deus? Como é que você vai tendo discernimento nessa voz de Deus? À medida que você vai obedecendo os comandos iniciais sem questionar. E aí você obedece, você faz. E você vai vendo o resultado dentro daquilo. E aí a sua fé vai sendo edificada para continuar obedecendo o comando e não protelar. Para quem viu as lives iniciais que a gente fez de aquecimento desse projeto, eu utilizei o exemplo da mulher, da viúva que foi procurar Eliseu. Você lembra disso? Ela não entrou no quarto e orou. Ela não quis espiritualizar algo que Deus mandou ela executar. Você lembra disso? Ela simplesmente derramou conforme a palavra. Ela não hesitou. A exemplo disso, tem um dos filmes, né, que tratam sobre a Harriet. Ela fala exatamente isso na narrativa. É muito inspirador, tá? É inspirador. E é sobre essa inspiração que nós estamos falando. Tô eu lá de boa, em razão de gostar da biografia dela, parei para assistir o filme. E aí, quando eu tô vendo o filme, de repente, em dado momento, numa cena, uma moça pergunta assim para ela: como é que você consegue encontrar rotas e fazer caminhos que não te deixa ser descoberta e no final isso dá certo? E ela diz, porque eu ouço a voz de Deus. E a menina pergunta assim para ela, e como é ouvir a voz de Deus? Ela diz, é uma convicção que ele me dá do que eu tenho que fazer. E quando eu ouço a voz de Deus, eu não hesito. Eu não hesito. Então Deus está dizendo isso para nós nessa tarde. A desenvoltura do seu chamado depende do seu nível de obediência. E Deus não quer uma obediência parcial. Ah, eu vou fazer, mas eu vou fazer amanhã. Ah, eu vou fazer, mas eu vou fazer daqui a um ano. Ah, não, olha, Camila, eu tô ligadinho em tudo que você tá falando, em tudo que eu tô escrevendo e anotando aqui, você vai ver, em janeiro de 2021 eu vou botar para quebrar. Não. Obedecer a Deus não é só fazer o que ele manda, mas é fazer o que ele manda na hora que ele está mandando. Então é uma obediência que não questiona, é uma obediência que não hesita, é uma obediência que não protela. Eu vou falar aqui mais rasgado num linguajar bem pentecostal, que é para todo mundo entender. Ah, Camila, todo mundo vai entender? Todo mundo vai entender, presta bem atenção. Por exemplo, para quem acredita, né, no exercício da profecia, às vezes Deus toma alguém em determinado ambiente e imune essa pessoa de autoridade de palavra para liberar algo sobre a vida de alguém. Só que às vezes, inicialmente, o Espírito do Senhor, quando toma essa pessoa, ele diz assim, vai lá em tal pessoa, vai na casa de tal pessoa. Às vezes não é nem um sopro, você não está nem numa atmosfera sobrenatural. Às vezes o Senhor está só te dando uma condução, uma direção. Vai, um comando, vai. A gente fica sentado em casa. A gente fica abrindo a Bíblia, revendo a anotação e fazendo, sabe o quê? Vou lá. Senhor, eu quero te obedecer, mas eu vou lá e falo o quê? Eu vou lá e digo o quê? Eu vou lá e digo que fui por causa de quê? Sim ou não, gente? Olha isso aqui. Portanto, vai, disse o Senhor a Moisés, e eu serei com a tua boca e te ensinarei. O vai é agora, o ensinarei é no futuro. Ou seja, o que Deus está para dizer para Moisés, falar para Faraó no futuro, depende da obediência que Deus está requerendo ao comando que ele está dando agora. Conseguiu compreender? É o mesmo exemplo que eu estou dando aqui. Quanta gente que tem unção de Deus para curar. Quanta gente que foi chamado por Deus para falar. Quanta gente que Deus está dando uma diretriz. Quantos caminhos que Deus tem aberto, está dizendo, passa, vai, entra, mas você já quer saber o final antes de ter condições de obedecer o início. O vai é agora, mas aquilo que vai acontecendo no trajeto
na desenvoltura e no desenvolvimento da chamada, depende de como você vai se comportar agora. Gênesis capítulo de número 12, coloca aí essa referência de Abraão também. Quando o Senhor chama Abraão, ele faz a promessa. A primeira coisa que o Senhor fala é: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra em que eu vou te mostrar. Deus não disse imediatamente ali na hora para a terra, para qual terra Abraão seguiria, nem falou dentro do mapa quais caminhos ele teria que passar. Primeiro ele estava contando com a obediência da fé que Abraão tinha para executar o comando que Deus estava dando naquela hora. Então veja, o vai é agora e é ele que vai determinar a desenvoltura da sua chamada. A maneira como você se comporta agora por intermédio da fé determina onde você vai chegar. Camille, aonde que eu expresso a fé? Dizendo que eu creio? Não. Obedecendo o comando. Quando eu digo anota, quando eu digo faça as tarefas, quando eu digo, é 3 horas da tarde, nós vamos estar aqui. Você tem que se mover. As únicas pessoas, e eu volto a dizer porque isso também não deixa de ser um exemplo, que estão conosco no movimento e vão ter a mesma desenvoltura, são as que estão debaixo da palavra do mesmo comando da obediência. Não é gente que vai baixar a live hoje para poder ver daqui a uma semana, não. É gente que tá ligado, não, eu tô debaixo de uma palavra. Qual é o comando? É ver antes de meia-noite, que é a hora que a live sai do ar? Então eu vou ver antes de meia-noite. E isso é para tudo que diz respeito à sua vida, ok? Isso é só um exemplo. Eu sei que eu não sou Deus, não. Deus é o Senhor da sua vida. E eu sei que Ele tem ditado comandos. Eu sei que você sabe que você tem aptidão para determinadas coisas, porque foi o próprio Deus que te chamou. Mas tá faltando cadência, tá faltando desenvoltura. Por quê? Porque você fica esperando Deus revelar o futuro e colocando nisso a condição para não obedecer no presente. Depois eu oro. Depois eu jejuo. Não, o ano de 2020 não foi bom, não. Em 2021 eu vou zerar a vida e vou começar de novo. Não. Deus está dizendo, eu estou liberando sobre a tua vida um comando agora. Então, para terminar esse primeiro tópico e a gente partir para o segundo, grava bem essa frase. Obedecer a Deus não é só fazer o que Ele manda, mas é fazer o que Ele manda na hora que Ele está mandando. Como é que eu vou desenvolver a minha chamada, Camila? Como é que eu vou desenvolver? Obedecendo sem questionar. E a fé não tem a ver com o que eu sinto. A fé tem a ver com o que eu sei. Voltando o exemplo para fechar. Deus te levou e falou, vai em direção a alguém? Não espera Ele dizer o que você vai falar com alguém, não. Vai. No meio do caminho Ele te fala. Ou lá, Ele vai te dar outros sinais de apontamentos que vão confirmar o que você foi fazer lá. Mas até você ter essa desenvoltura, essa pegada, esse mapeamento espiritual. A galera diz assim, Camila, eu também queria pregar assim, sabe? Sem olhar no sermão. Veja, os sermões que eu já ministro, as palavras que eu já tenho, elas são sem sermões escritos. Os textos que eu já tenho de cor na cabeça, eles vão entrando de acordo com a desenvoltura de uma caminhada de mais de 10 anos. Agora, por que eu iniciei as aulas falando não tenha preconceito, anote, escreva, medite, faça as tarefas? Por quê? Porque, por exemplo, para trazer esse conteúdo que é inédito e exclusivo para a galera que está caminhando com a gente dentro do movimento Chamados à Excelência, eu tive que anotar para não esquecer, para poder conduzir ali do jeito que o Senhor está mandando. Camille, e o de amanhã? Você já tem o de amanhã? Eu já tenho os textos, já tenho as referências, de amanhã. Sabe o tema? Sabe. Tem a Bíblia? Tenho. Mas aqui, os pontos para abordar direitinho, passo a passo, pra gente caminhar junto. Eu tô no comando. Eu não... Deus está falando com pessoas aqui. É a sua obediência inquestionável. É o seu não hesitar. É você atender primeiro o vai, mesmo que você só saiba o que vai fazer depois, mas obedeça agora. E a sua obediência do agora vai trazer a clareza. Deus vai terminar de, ponto A, lado a lado, ponto a ponto e direção a direção aonde você vai. Segundo tópico, coloca aí. Camila, como é que eu desenvolvo essa chamada? Como é que eu dou cadência? Ritmo? Anota aí. Se comprometendo. Anota. Se comprometendo. Êxodo 19:20. Depois que Moisés ouviu o comando do Senhor,
Depois que Moisés ouviu o comando do Senhor, verso 20, olha o que o texto diz. E Moisés tomou a sua esposa e os seus filhos e os colocou sobre um jumento e voltou à terra do Egito, porque Deus disse isso. E Moisés tomou o cajado em sua mão. Olha isso, eu vou repetir, gente. Moisés tomou a sua esposa e os seus filhos e colocou eles sobre um jumento e voltou à terra do Egito. E Moisés tomou o cajado em sua mão. O que envolve isso? Além do comprometimento. Olha o que isso envolve. Logística, família e esforço. Anota esses 3 pontos. Quando Deus te chamar, você tem que obedecer sem questionar. Quando Deus te chamar, você precisa se comprometer. E esse comprometimento envolve 3 coisas. Anota aí. Logística, família e esforço. Abraão, Gênesis 12, a mesma coisa. Pode utilizar como mesma referência. Quando o Senhor diz, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra em que eu vou te mostrar. O texto diz que Abraão ouve, ele obedece, isso lhe é imputado por justiça. Sabe qual é a primeira coisa que ele faz? Depois de ouvir o comando de Deus? Prova a sua obediência. Tomou a sua mulher, o seu sobrinho, todas as almas que o Senhor havia lhe concedido em Harã e seguiu rumo àquilo que Deus havia falado. Então presta atenção, isso aqui é muito forte. Deus está falando comigo, vai falar com muita gente agora. Quando Deus te chama, o seu comprometimento não pode ser só de coração. Não pode ser só de sentimento. É que eu tô num aperto aqui, gente. Peraí. Eita, Jesus, me ajuda, meu Deus, me deixa cair aqui, não. Esse nível de comprometimento é Deus fazendo uma sociedade com você. Claro que ele é majoritário, né? Mas só para você compreender. Abraão também tomou mulher, tomou filho. Tomou o sobrinho, tomou as almas que Deus tinha dado. Moisés, a mesma coisa. Como prova da obediência ao comando, que ele não iria questionar, chegou em casa, falou com o sogro falou, vai em paz, meu filho. Falou, mulher, vamos embora então. Levou Zípora, pegou os filhos, pegou a jumenta, fez as malas e partiu. Então veja lá, isso envolve logística, isso envolve família e isso envolve esforço. Camilo, o que significa envolver logística? Envolve preparo. Preparo. Nós vamos tratar sobre isso na aula de amanhã. Isso envolve preparo. Tem que ter preparo. Preparo físico, preparo emocional, preparo espiritual. O que vocês estão fazendo agora? Seguindo a live, anotando, fazendo as tarefas, entrando no movimento, orando. Ontem à noite, irmãos, para a glória de Deus, quando rompeu meia-noite, eu estava em oração. E eu estava dizendo, Senhor, em nome de Jesus, cada uma dessas pessoas, ajuda elas na logística, favorece elas, dá elas força, ânimo, saúde. Por quê? Porque requer preparo. Preparo de logística. Por exemplo, você quer ver? Logística para a gente dar continuidade aqui ao que a gente está fazendo hoje. Celular, internet, carregador, ambiente, condições de ouvir. Tem gente aqui que está com um aparato maior do que o nosso. Tem gente que está tendo família. Esse é um ponto importantíssimo. O Senhor vai responder muita gente agora nisso que eu vou dizer. Envolve família, Camila? Envolve. O que isso significa? Concordância. Deus não vai te fazer um chamado e te entregar uma promessa que não caiba a sua casa dentro dela. Não vai. Se tá tendo confusão, se tá tendo quebra-pau, se nego tá quebrando a casa, se tá dando problema no casamento, se tá tirando o filho de dentro de casa, irmão, tá faltando clareza na compreensão do que Deus te chamou para fazer. Se o marido diz não e você é mulher e acha que porque é de Deus não concorda, tá faltando clareza na chamada, porque Deus não vai descumprir princípios para cumprir promessas. Então, quando eu coloco família dentro desses tópicos, é porque tem que haver concordância. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas tem que haver concordância, no mínimo tolerância. O que eu quero deixar muito claro aqui é o seguinte, não pode haver rejeição. Não pode. A família tem que entrar nesse bojo.
Camila, mas fulano não concorda com aquilo ou com isso e foi Deus que mandou. Tenta ouvir melhor então a voz de Deus. Continua caminhando com a gente para ter um pouco mais de clareza dentro do chamado, porque Deus não vai te chamar para fazer uma coisa, para quebrar a tua casa, para arrebentar com a tua família, para destruir os teus negócios, para acabar com a tua vida emocional. Tá faltando clareza na compreensão do chamado. E é por isso que nós estamos aqui nesse movimento, porque eu tô cansada de ver gente, com a vida arrebentada e querendo colocar na conta de Deus. Não é assim. Envolve logística, que é preparo. Envolve família, que é aceitação, concordância. No mínimo, se não houver celebração. Começou a ser gerado no ventre de Maria. Quando Jesus começou a ser gerado no ventre de Maria, José de pronto não concordou, não entendeu, não teve tanta clareza e por isso se opôs. Mas o que o Senhor fez? Visitou ele em sonho e elucidou, esclareceu, trouxe a ele um entendimento melhor daquilo que ele estava falando. Por quê? Porque Jesus não vai entrar para dividir lá, gente. Jesus não vai entrar para rachar casa. Você acha que Jesus vai ser concebido por Maria e vai jogar José e a sua casa, que é a casa de Davi, que respalda Maria, para escanteio? Claro que não. Então é nisso que eu afirmo quando eu falo que tem que haver família e concordância. Ou seja, concordância da família, no mínimo tolerância, mas jamais rejeição e intolerância. E por último, esforço, que é o que a gente está fazendo agora aqui. Esforço, gente. E haja esforço. É como se eu estivesse ministrando mais de uma vez por dia, né? Todos os dias. Por exemplo, estou aqui em São Paulo, estou ministrando. No meu caso, é esforço. Tem que se esforçar, né? Para poder chegar. Por quê? Porque vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Esforço envolve o quê, Camila? Disposição. Eu vou até terminar essa live aqui em pé. Peraí. Por quê? Porque eu já estou um pouquinho cansada de ficar sentada e eu quero fazer com disposição. Então presta muita atenção, gente. Tem que ter disposição. Tem que ter disposição. Fazer as tarefas no final requer disposição. Escrever requer disposição. Eu quero louvar a Deus pelas pessoas que não foram alfabetizadas. Não foram alfabetizadas, não sabem ler, não sabem escrever, às vezes o próprio nome, mas estão aqui se preparando em concordância com a família e com a vontade de Deus e empregando esforço. Gravando, olhando, observando, pedindo alguém para anotar, pedindo outro para relembrar. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Eu sei com quem eu estou falando, Deus está falando comigo. Tem gente aqui que não sabe ler, não sabe escrever e está aqui dizendo, eu não sei ler e não sei escrever. Mas Deus está usando a pastora Camila para dizer que Deus vai usar o que a gente tem. Letra eu não tenho, mas tenho logística, tenho concordância da família, tenho esforço, tenho preparo, eu tenho disposição. Deus vai usar essa gente. Gente que em alguma dessas áreas, sabe? Camila, logística, que é preparo, eu tenho. Camila, esforço, disposição, também tenho. Tô aqui me preparando, tô aqui me dispondo, mas Camila, na parte da família, tá difícil. Ora aí para Deus converter meu marido, não vou orar para Deus converter ninguém. Não que você não tenha que orar e eu não creia na salvação deles, eu creio. Mas o que eu vou orar é para Deus trazer a clareza do propósito de tal forma que você venha se comprometer, de forma que a sua família venha olhar e venha
E isso envolve logística, família e esforço. Logística, família e esforço. Eu quero orar agora por pessoas que precisam de uma fé que dê a elas condições de cumprir o primeiro comando, para que a chamada ganhe ritmo, desenvoltura, cadência, para que ela ganhe velocidade. Pai, no nome de Jesus, eu oro nessa tarde, em nome de Jesus, por todas essas vidas que, a despeito das suas falhas e dos seus defeitos, das suas fraquezas, das circunstâncias, dos seus limites, estão dispostas a, entendendo o chamado, te obedecerem sem questionar, sem hesitar. Elas estão hoje aqui não decidindo apenas obedecer quando der, mas elas estão aqui para obedecer o teu comando na hora que o Senhor liberar o comando. Por isso eu te peço nesta semana de atividades, de exercícios, nesta semana de combate contra a procrastinação, dá a elas, Senhor, poder para realizar, poder para obedecer, fé para crer, para se desafiarem, para compreenderem de tal forma a necessidade de obedecer, que elas não joguem para depois aquilo que o Senhor as está mandando fazer agora. Assim como Abraão, Senhor, se moveu em fé e fez isso em fé, a cada um que está ao alcance da minha voz agora, alcança, Senhor, a sua mente, o seu coração, o seu espírito, Senhor, lhe concedendo fé como dom, de forma com que essas pessoas possam ver através da obediência delas enfermos serem curados no teu nome, portas serem abertas no teu nome. Pai, em nome de Jesus, começa através delas e desenvolve nesta semana, uma semana onde elas vão ser capazes de executar projetos sem hesitar, tão somente preocupadas em obedecer. Em nome de Jesus, Pai, eu oro agora para que sejam alcançadas as famílias dessas pessoas. Senhor, eu creio que aquilo que tu tem com cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo nesta tarde envolve a casa delas, envolve a família delas. Por isso eu te peço, Senhor, aonde estiver havendo desavença, traga concordância, traga clareza do teu propósito, traga acordo. Eu ministro, Senhor, sobre a vida dessas pessoas que foram chamadas por ti para cumprir os teus propósitos e os teus desígnios. Um tempo de acordo, um tempo de concordância. Haverá concordância, haverá assimilação de propósito, Senhor. Que haja concordância. Oh, Pai, aonde estiver faltando iniciativa para logística, para se envolver fisicamente naquilo que o Senhor tem chamado, dá também discernimento e força. E por fim, eu ministro ânimo. Não deixa, Senhor, não deixa esse povo que começou com a gente parar no meio do caminho. Não deixa eles se comportarem como escravos que vão perecer no deserto da procrastinação. Mas é este povo que tem aceitado este desafio, este povo que tem caminhado conosco nesta jornada. Ah, Senhor, eu declaro que eles não vão perecer no deserto, mas eles vão alcançar a Canaã do teu propósito. Em nome de Jesus eu oro. Confirma todas essas palavras ainda neste dia chamado hoje. Ajuda eles a ruminarem e a cumprirem as tarefas no final do trabalho. Em nome de Jesus eu oro e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, no nosso post que vem logo seguido à live, eu coloquei hoje lá de forma especial um resumo dessa aula, para que você possa acompanhar com mais intensidade e ruminar melhor. Então, você que está nos acompanhando, a gente está com 2 janelas aí abertas na plataforma do YouTube e do Facebook. E aí, então, vocês que para comentarem, para entrarem com a gente no movimento, é essa aqui, ó. No tema está desse jeito. Como é que você desenvolve intimidade com Deus? Eu vou trazer aqui algumas experiências amanhã. Não é doutrina, tá? Mas é pra gente compartilhar aquilo que vai edificar a sua fé, para te mostrar o quanto vale a pena. E outra,
para quem está aceitando a chamada de Deus e reconhecendo a chamada de Deus na sua vida, intimidade com Deus é a única forma de trazer manutenção à chamada que Deus tem te feito, tá bom? Lembrando, gente, eu falo chamada e não ministério, para você não achar para chefe, para líder, para você que precisa se desenvolver em todas as áreas que Deus tem te chamado para cumprir o propósito dele na sua vida, tá bom? Beijo no seu coração, até amanhã, Deus te abençoe em nome de Jesus!